sábado. Né? O Gabriel Menino não estava ontem, nem relacionado. Mas então, isso é um indício. É um indício de que ele vai ser titular no meio-campo ao lado do Zé Rafael na grande final. E eu acho que é um acerto, porque é um cara que tem mais qualidade no passe. Né? E isso não vai rasgar tanto com o que a gente via do Palmeiras na última temporada. Você descarta o Mike? Como titular? É. Eu descarto que o Mike voltou. Ele jogou bem ontem. E ele jogou bem. Mas ele voltou de contusão recentemente. Foi importante ontem, hein? Você descarta o Mike, que voltou bem ontem, titular, uma possível mudança de algo que o Abel tente surpreender o Flamengo? Não descarto. Conhecendo que o Abel é acho capaz de fazer em jogos pontuais decisivos, não é uma formação daqui para frente para ser. Eu acho que seria incoerente dentro do que o Abel falou ontem sobre a questão do descanso. Ele falou, tem que descansar meu time porque você vai ter uma final e fisicamente tem que estar afiado. Mas eu acho que ele falava do descanso dos jogadores que vinham atuando. O Mike está descansado, né? O Mike está, entre aspas, descansado. Estava de ritmo ontem e é um cara... Você acha que ele pode vir? Eu não descarto. Conhecendo o Abel, conhecendo como ele utiliza o Mike e conhecendo a peça que quase sempre ele mexe... Ele fez uma bela final em Montevidéu. A final em Montevidéu passa pelo Mike. Sim. Passa pelo Mike. Jogos que o Abel precisa minimamente projetar algo diferente do trivial do que a gente está projetando na véspera, fazer ali diferente, passa pelo Mike. O Abel, quando esconde jogo no fim de semana, quando ele olha para o Flamengo, todo mundo sabe como é que o Flamengo vai jogar. Todo mundo sabe como o Flamengo entra em campo sábado. A gente não tem certeza sobre como o Palmeiras entra. Eu acho que o Gabriel Menino ele é um indício. Não sei se ele é uma resposta. E eu não descarto. Eu não descarto o Abel projetando um Mike por ali para cobrir. Hoje, começando com o Ayrton Lucas, o Flamengo mudou o eixo dele do ano passado para agora. Começando com o Ayrton Lucas, o lado do Flamengo é o esquerdo. Ayrton, Gerson, Arrascaeta caindo por ali. Não sei se ele não pode vislumbrar alguma coisa. Pode ser o menino? Pode. Não descarto que seja o Mike também. Eu não sei, o Mike não está numa fadiga exagerada para suportar, quem sabe, 45, 60 minutos de um desenho inicial de modelo do Abel para tentar surpreender o Flamengo. Eu não tenho essa certeza, não. Eu acho que mora uma dúvida ali. É que eu acho que ali no meio-campo, na base do meio-campo, por exemplo, se ele vai com o Jailson, primeiro que é um jogador que precisa retomar a parte física. Não vai entregar a mesma qualidade no passe, na saída de bola. Acho que o Gabriel Menino consegue fazer um pouco melhor isso, né? Consegue aliar um pouco a marcação com a qualidade no passe ali junto com o Zé Rafael. Eu acho que é um indício que o Menino vem como titular, até porque o Menino teve proposta do Vasco. Não foi. E não foi porque o Abel sabia que ia perder o Danilo, não vai perder dois jogadores, né? É demais, né? Só que o que o Edu tá falando, eu acho importante. O resultado não pode maquiar carências. O Palmeiras precisa contratar, até para manter o nível, porque não vai ser sempre que o Abel Ferreira vai ser o estrategista, o mago que vai encontrar soluções. Ele até pode encontrar soluções porque ele é um técnico muito competente. Por exemplo, o Edu, acho que ele concorda comigo, tem um jogador que ontem entrou faltando 10 minutos no segundo tempo, que eu acho que ele pode ser mais um da base com o tempo, que vai ser talvez uma solução no longo prazo, no médio e longo prazo. O Fabinho. Bom jogador. É bom jogador. Ele entrou no finalzinho do jogo. Acho que no decorrer da temporada ele pode ter mais minutos. Eu acho que ele é um jogador que pode fazer essa função do Danilo, com outra característica, mas ele pode fazer essa função no meio campo. Só uma coisinha rápida, William. Rápido. Tem um cara que está auxiliando, porque o Jailson, e é o que eu sempre digo, você não adianta você, às vezes, jogar para o substituto uma missão que ele não vai conseguir te entregar. O Jailson não vai ser o Danilo. O Danilo é o Danilo, e o Danilo, por isso que ele é tão bom, que ele foi o que pagaram para ele. Ele tá na Premier League, né? Tá na Premier League. Ninguém vai ser o Danilo. Assim como outro jogador pode surgir sem as características do Danilo e jogar tão bem. Ninguém vai ser o Scarpa também. Mas onde eu quero chegar? O Jailson, ele é o desarme. O menino é o desarme, mas ele é a criação. Mais criação do que desarme. Isso. O Danilo tinha os dois. O que acontece? Você jogando com o menino, que eu acho o menino também com baita potencial, o Zé tem marcado muito. O Zé contra o São Paulo fez tanto desarme. Eu não vi o scout, mas na frente da área, absurdo, assim, absurda a atuação. Você perde uma chegada boa dele na frente. Só que na frente. Só que é uma transição. Tem que equilibrar. É uma transição que você vai ter que ver. Por isso que eu não descartei o Mike, que esse Mike dá velocidade eu não descarto. Mas eu não sei se ele colocaria pela volta recente. Mas é um homem da confiança dele. Sim, eu também acho. Em muitos momentos o Maicon estava voltando, não vinha jogando e foi. Colocou. Dentro. O Abel falou sobre esse negócio das pichações aí, viu? Desculpe, vamos lá. Dá sorte. Vamos lá. Vamos respirar e ouvir Isso, respira. O jornalista, tem o jornalista que dá a notícia e tem o comentarista. E a pressão partiu da própria torcida do Palmeiras, de parte dela, da torcida organizada, da Mancha Verde, que está reclamando, cobrando reforços,
e a imprensa, ela apenas noticia o que está acontecendo também, você não Mas concorda? quem é que reclama? Quem? Especificamente? Os torcedores quem? Não, a torcida... os líderes da própria torcida organizada. O Paulo Serdã, que é um dos líderes, soltou até um vídeo nas últimas horas, cobrando a presidente Leila. Não está cobrando vocês. Não, mas já cobraram. É bom, olha, isso é muito bem pensar porque vocês têm superstições aqui, não é? Muitas. É pronúncio de boa época. Já aconteceu comigo, pronúncio de boa época. É sinal que a época vai correr muito bem, porque desde que eu cheguei aqui, todos os anos é assim. É verdade. É pronúncio de boa época. Boa. Você gosta desse tipo de... É pronúncio de boa Você época. usa como a favor do seu time internamente? Não, isso é superstição. Nos últimos 2 anos que eu estou aqui tem sido assim. Portanto, é pronúncio de boa época. No final, vai ver que coisa boa vai acontecer. Você que é um homem supersticioso, Eduardo de Menezes. Você que é um homem do sobrenatural. Tal. Você acha que é prenúncio de boa época, isso aí? Eu acho que ele faz bem. Eu acho que ele lida muito bem com a situação. Eu acho que ele lidou maravilhosamente bem com a situação. Viu? Eu acho que as palavras têm força. Tem poder. Acho que ele tem possibilidade. Eu também acho. Eu, no lugar dele, eu faria exatamente o que ele fez. Pensaria em algo positivo, até porque ele já entregou. Carisma, você. Ele já entregou, Mais beleza. Às vezes, tudo, às vezes tem um pouco de limite. Entendeu? Porque você pede tanto, uma hora o cara, né, fala assim, pô, já ajudei tanto, 3 anos aí, estão ajudando, agora vamos ver se você faz sua parte um pouco mais. E eu acho que esse é o olhar. Ok, ele faz um excelente trabalho. Eu não acho que a gente fomenta nada aqui, porque a gente está relatando o que aconteceu. A não ser que alguém aqui da mesa tenha ido pichar, porque a letra era bonita. Olha, Deixa eu ver sua letra. A mesa não. Mas- No switcher tenho dúvidas. Porque eu não fui e eu não tô. Nossa sala de controle. Mas aquilo foi exagero. Bom, eu Foi exagero. eu digo uma coisa aqui, eu já falei isso aqui no ar, eu já vi aqui, presenciei isso, eu saindo de um Futebol 90. Mas vem bomba, hein? Não, sério. Um comentarista que questionou o Dudu. Um erro, No ar. No Não ar. fora. Ele questionou no ar. No ar, questionou no ar o Dudu. um erro, inclusive. Que não se O programa estava caminhando para o final e tal, não deu para levar a discussão muito além e tal, etc. Mas abrimos a porta ali, Dudu, ele fala. Sabe, Dudu? não estava o Dudu. Mas tinha um palmeirense, num cargo importante aqui desta emissora, um editor-chefe palmeirense, Cobrando. Já sei quem é, já. na porta, Para cobrá-lo. protestando, vermelho, Claro. veio assaltando. Como vocês podem falar isso do Dudu? Não é absurdo, Dudu. A coisa está aqui dentro. Tá. A coisa está aqui dentro. O gabinete palmeirense aqui é muito forte. Entendeu? Então é isso, amigo. Não, mas... Então aqui a mesa fora o que dela a gente- o que a gente já tem a pressão aqui William, dentro. mas o que a gente tem que Protesto pontuar- ali, picha o muro, picha a porta aqui do estúdio. Não, o que a gente tem que pontuar é que eu acho que o protesto foi exagerado, não cabia. O Palmeiras é um time vencedor nos últimos tempos. Mas e você ganhou não um acha título. que tem um Só que viés político ali? político, Você claro tem uma que tem. relação agora um pouco Da mais Mancha, da sim. Mancha com a Mas a Leila. informação Sim. que me chega, vi um palmeirense aqui, que ele ficou a semana toda falando isso pra mim, é o seguinte, falou, é a Mancha, tem esse lado, mas eu tô em vários grupos, eu vou com o torcedor, eu tô no estádio, e tá mesmo, é verdade? O cara vai pra final do Cara, Copinha, é sai a antes. torcida, Não, ele que não é só a precisa de torcida organizada, é a revelar torcida. É isso. Daqui a pouco eu vou ter que... Mas eu acho que tem Daqui a um- pouco Cara, o tá aqui, é Abel meu vai me termômetro. convencer que o time não precisa de reforço. Não, eu acho que tem um ponto. Precisa. Não é isso, eu acho que tem um O Abel ponto falou ali. que precisa, Pedro. Eu acho que tem um ponto a Leila muito falou que vai sensível. trazer. Sim. A gente tem esses 2 pontos aí. Eu acho que tem um ponto muito sensível. A fala do Abel, roubou minha caneta. ele 3 E o entrevistas papel? seguidas, ele bate no ponto reforço. Isso também eleva a temperatura quando o organizado vai protestar contra a Leila. A gente falava aqui da entrevista dele ontem, né? Rodamos ali um trecho. Ele é inteligentíssimo, porque ele só tinha a perder em qualquer declaração mais séria ali. Porque se ele fala o que ele pensa, é uma rota de choque. Se ele fala o que ele pensa, ele é puxado para dentro do problema. O problema hoje é a torcida com a Leila. Ele tem uma final no sábado, ele tem uma Supercopa contra o Flamengo. O barulho não está no Abel, o barulho não está no elenco, o barulho não está dentro de campo para essa final. Se o Abel se indispõe ou vai criticar o que ele acha do posicionamento da organizada, ou do Paulo Serdã, que foi citado, ou do torcedor que não está na organizada, mas ele vai entrar numa briga que não é dele ainda. Que não vai ser dele, talvez, em nenhum momento. Então, assim, Ele vai fazer o que ele ecoar, faz mas- ali? Ele tira com bom humor. Ele nem é disso. Ele tira com uma risada, ele tira com uma superstição. Ele consegue se esquivar. Ele vai muito bem, porque é papel dele também. Ele ali só tinha a perder. Ele podia ser sugado para dentro do problema. Um problema que não está no campo, um problema que não está na área técnica, um problema que não chegou à comissão do Abel. E que, é claro, a função do jornalista é perguntar o que ele acha. Então ele
Ele não acha nada, ele se esquivou, ele fez piada. É o que cabia a ele ali. O problema é entre Leila e Organizado. Então, que deixa entre Leila e Organizado. Acho que o Abel é muito inteligente em não trazer o problema para o vestiário, para a área técnica, para o campo de jogo ou para os jogadores. Se ele senta ali e fala, eu acho um absurdo, Organizado Ele traz um ótico otimista ainda. O jogador não fica achando... Aí começa, Organizado, o Abel, tá indo contra mim? Também vou pegar no teu pé. Exatamente. Então, assim, ele é inteligente, ele tira, Não, se esquiva. a função dele Ele vai fica até um perfeita. pouco fora ali. O Abel não é de muitos sorrisos em entrevista coletiva, pelo contrário. Então, ele vai até um pouco fora do perfil. Acho que ele vai muito bem. Eu acho que isso tem que ser pontuado, porque ele consegue deixar o problema longe do campo. Tem uma final sábado. Acho que ele vai bem nisso. Porque hoje o Palmeiras, ele é o Palmeiras... Você tem que escolher um protagonista para esse Palmeiras. Ele não é o Palmeiras da Leila. Ele é o Palmeiras do Abel. Muito. E há muito tempo, desde o A Maurício. palavra dele é muito importante. Virou, né? Porque era o Palmeiras da Leila, Era né? da Leila. Mas hoje você vê o trabalho dele. Ele desenvolveu os jogadores, ele desenvolveu um estilo de jogo, ele desenvolveu um Palmeiras multicampeão. O Palmeiras é um gigante sul-americano muito também por conta de um trabalho histórico dele. Então, quando ele vai e fala isso, ele abafa uma possível crise, ele traz uma ótica positiva e acalma um pouco o torcedor. Isso não quer dizer que o Palmeiras não precisa de reforço. Ele já falou que precisa. Todo mundo sabe que precisa. Acho que a própria Leila sabe que precisa. Claro. Só que é um exagero muito grande você pichar muro, você tentar gerar uma crise, sendo que há 2 meses, 2 meses, o Palmeiras estava sendo campeão brasileiro. Está empilhando taça nas últimas temporadas. Então não é momento de crise. Talvez é o momento de cobrar numa boa, sem precisar pichar muro, de que precisa de um investimento maior. Eu acho até que precisa para você manter o nível de expectativa alto do Palmeiras. Mas o Abel, de novo, foi muito inteligente. Ele é muito inteligente. Até na palavra, né? Na forma como ele acaba ali se pronunciando nas entrevistas. Mas o Abel tem a torcida com ele. O Abel conseguiu uma coisa, e a gente percebe pelos palmeirenses, Edu pode falar bem isso. Você falava do Filipão pro Palmeiras, até hoje, você fala do Filipão pro palmeirense, nossa, Deus no céu, Filipão na terra. Tô errado? Não. Porque em momentos de crítica, o Filipão, o palmeirense está ali com o Filipão. Confia, né? Então, tem uma coisa com o Filipão e que óbvio que tem. Olha, o tempo, eu fiquei lá, Você conhece muitos. trabalhando no Palmeiras, assim, diretamente, 14 anos, 13 anos. Daí que vem a ligação. Só E eu acho que o Felipão tem essa... A relação do torcedor, ela é com o Felipão, por exemplo, para muita gente. Eu observo muito o Vanderlei tendo esse espaço Mas muito grande. não do tamanho do Filipão, né? O Felipão tá pro Mas o torcedor. Abel chegou nisso aí, né? Para alguns torcedores. Chegou tem ou outros torcedores passou? que acham que o Vanderlei... Não, o Abel passou os dois. Eu já falei aqui que o Abel... falaram... Estou dizendo essa relação com o torcedor. Sim. Não estou comparando aqui título, se é melhor, se é pior. Estou falando dessa relação, esse patamar, que é uma coisa assim... O corintiano tem com o Tite, por exemplo, entendeu? Hoje, quando você faz para escolher a seleção de todos os tempos do Palmeiras... e olha que eu tinha colocado o Vanderlei, por exemplo, quando a Placar me pediu para fazer, coloquei o Vanderlei na frente do Felipão, porque eu acho que o Vanderlei tem uma importância maior do que o Felipão. Mas cada um vai ter a sua escolha. Eu só acho que o Abel chega nessa prateleira. O olhar pouco do tempo, torcedor, né? com pouco tempo. Agora, qual é o maior técnico de todos os tempos do Palmeiras? O Abel, porque o Abel, num curto tempo, fez uma trajetória absurda. Eternizado, já. Mas eu acho que E tem com debate. mudança, e com mudança de elenco. Você acha que isso é uma questão tem os fechada meninos- pro palmeirense? O palmeirense? É. Olha, eu teria... Se a gente fizer uma pesquisa aí, eu acho que vai dar uns 80% pro Abel. Porque eu acho que desculpa até, mas acho que o momento atual, a lembrança da memória fresca, canaliza esse voto pro Abel. Mas eu não sei se é uma questão tão fechada só por... Tem mais Libertadores, potencializou mas eu meninos. acho que ele pegou, por exemplo, questão de trabalho, a questão da relação com o torcedor. A mentalidade do clube. mentalidade do clube. Por exemplo, você via o Felipão ele é gigantesco. O Vanderlei é gigantesco. Os dois são excepcionais, não tem nem discussão. Tanto é que quando você fala com o palmeirense, os caras não vão nem falar. O mais antigo fala do Oswaldo Brandão. Com razão. Mas assim, o que eu acho é que a gente tem que olhar, por exemplo, há uma certa dificuldade da gente que quando as coisas estão acontecendo no mesmo momento, nós somos contemporâneos de algo, a gente sempre acredita que o antigo é melhor. Mas quando você faz a seleção do Palmeiras hoje, você tem que arrumar espaço para todos os tempos para o Gustavo Gomes e para o Dudu. Claro. E o Dudu figura hoje, está na mesma prateleira de Edmundo, Evair. Sim, claro. Então, você tem que achar o espaço Para para esse 8 cara. anos de Palmeiras. O Dudu é o símbolo da reconstrução do mudança Palmeiras. de chave do Palmeiras, Claro. a reconstrução de uma era vitoriosa. Ele é o símbolo. Desde a Copa do Brasil até Mas essa brasileiro. relação, por que eu estou falando aqui? E aí, vocês
Eu falo, pô, o Edu toda hora fala do elenco, fala dos caras que estão... É porque para não jogar muito... Eu tenho 3 preocupações. A primeira, de na hora que precisar, porque o Palmeiras é um baita time. O Palmeiras foi campeão brasileiro. Mas o elenco, quando precisar do elenco, talvez faltem peças. 2, a molecada que subir agora, o que antigamente era... Pô, o time está ajustado, pode ser uma alternativa. O Danilo teve mais tempo de adaptação, porque o time estava ajustado. O Patrick de Paulo e o Gabriel Menino, o time estava mais ajustado. E aí você vai daqui a pouco lançar o Fabinho e ele ter que substituir o Danilo. Você dá uma carga mais para o menino que não era desnecessário. E o terceiro ponto é que daqui a pouco as pessoas vão acreditar que o Abel faz sempre a mágica, o toque que vai transformar tudo. Como por muito tempo falavam do Renato no Grêmio, pode dar esse jogador joga, esse jogador vai. Não, Falei isso aqui outro dia. O Renato Falei isso joga. aqui outro dia. E daqui a pouco a gente vai achar sempre o Abel é competente demais. Sim. Só que tem uma hora que o treinador precisa de reforços. E tem um ponto que me incomoda na direção do Palmeiras, não no Abel. Você não... a direção do Palmeiras ela não pode chegar e falar que ficou surpresa em perder o Scarpa, porque todo mundo já sabia que ia sair. Sim. Não pode falar também que ficou surpresa com a possibilidade de perder o Danilo, porque ele sempre teve muito mercado, foi valorizado muito por conta do trabalho do Abel e pela qualidade que ele tem, e seleção brasileira, enfim. Em algum momento isso ia acontecer, era um caminho natural. Eu acho que o Palmeiras tinha que ter trabalhado de uma maneira mais imediata para já fazer essa transição com outra contratação. E está indo buscar agora. Então, por exemplo, o Flamengo já contava com uma possível venda do João Gomes. Quem chegou? O Gerson. Então, o Real Madrid, por exemplo, faz isso muito bem. A transição, tem que vender um, mas já vou trazer outro aqui para trabalhar esse cara para ele ser um titular. Então, assim, não dá para você falar que foi uma surpresa. Eu acho que o Palmeiras ele foi lento e faltou uma agilidade maior no mercado para você amenizar essas perdas importantes. Óbvio. Achando que eu vou... Você é o rei, você é o borrifador. Não, se pressionar, entrega? Não, se apertar, não entrega. Eu erro, mas eu erro com convicção. Se a gente marcar você no alto, você não consegue, você fica encalacrado, né? Se apertar no canto, entrega? Tem um canto que eu pulo mais para esse lado. Aqui, 2-1. Mas enfim. E o ponto é que eu acho que o Palmeiras tem essas possibilidades. Mas aí que você vai, vamos lá. Falamos do Fabinho, falamos do Mike. Tô falando para quem ali. Aí eu vou lançar. Eu sei que eu não sou apresentador. Mas aqui é um debate, é uma conversa. Um faz pergunta, o outro também. Não tem essa. Eu fui sou só eu aqui fazendo pergunta. Eu fui lá, fiz um gol, vieram no contra-ataque aqui, Pedro e Fernando, para tentar fazer 1, 2, amassar. Então agora eu vou lançar uma pergunta. O Abel faz bem isso. Estão fazendo, hein? Quem que você... tá deixando. Tá 0-0, Palmeiras e Flamengo. Tá. Aí tem Quanto tempo de jogo? 20 do segundo tempo. Aí tem aquele momento que eu tô... Assim, isso aqui é legal para você ver. Façam esse estudo, vocês estão acompanhando o jogo. O técnico faz esse movimento aqui, ó. Olhou pro banco. Quem que vocês põem hoje para mudar o... Muda jogo. Quem muda jogo do Palmeiras desse time que jogou ontem? Por isso que eu preciso de reforço. Mas vamos lá. Quem muda jogo não é peça. Quem muda jogo é uma sacada de posicionamento do treinador. Característica. Você não acha que peça... Quem muda jogo tá do outro lado. A gente fala muito disso, de qualidade individual. Quem muda jogo tá do outro lado. Não, mas quem que você colocaria, por exemplo, tirando o Mike, que você já citou. Por isso que eu falei, enfim. Acho que quem muda o jogo é quem olha para trás para ver as opções. É o Abel. Ele vai ter algum plano. Ele não vai é peça, é a ideia dele. Mas é que tá dentro da ideia dele, ele pode não ter a melhor peça, a peça adequada ali. Mas isso eu tenho uma ideia aqui, mas sentado no banco. Eu tô sentado no banco. Mas eu tô lá, o Abel vai olhar pra mim e vai falar, como é que muda aqui? Você não vai entregar. Quando foi que no enfrentamento Flamengo e Palmeiras, o Abel tinha as melhores peças de Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando ele olhou... Sempre se resolveu. Com todo respeito ao Davidson. Tá legal. Quando ele olhou lá em Montevidéu, olhou pro Davidson, você tinha essa certeza? O torcedor do Palmeiras tinha essa certeza? Esse cara vai mudar o jogo? Entrou e fez o gol do título. Mas, por exemplo, por que eu tô te falando isso? Mas eu vou te falar do Davidson. O Davidson fez um gol lá em São Januário. Sim. No título. Mas não foi por isso. Mas não tinha essa certeza. Cara, não tinha essa certeza. O Davidson, é porque a gente olha muito o Davidson hoje como a figura do Davidson. O Davidson, cara, pergunta do palmeirense aí se ele não... Se fizer uma enquete aí, quem entregou mais no Palmeiras, Davidson ou Borja? Porque era o nível de comparação. O Davidson. Claro. Mas é que o Borja dá tempo. Edu, mas quando você olha para trás, vamos voltar ali, final da Libertadores 2021, em Montevidéu. O pré-jogo era um Palmeiras que não se acertava no Campeonato Brasileiro naquele momento de temporada e um Flamengo que, se não era brilhante coletivamente, apostava muito nas peças individuais. Quem resolve ali é o Mike, quem resolve é o Veiga, que chega chapando,
Ou é a ideia de jogo de entender onde estava o buraco e desenhar alguma coisa do Eu treinador? concordo com você, mas quando você não tem... Sempre foi assim. Então, ser assim hoje, eu não acho que é um problema. A característica do Palmeiras para um confronto como esse contra o Flamengo é essa. Não, e eu acho Quem olha que, para trás e fala, vamos mudar o Vitor. Palmeiras tem chance Cebolinha, de ganhar. um lateral passando, O Palmeiras tem chance um de meia jogar que ele bem. segurou. O Palmeiras tem chance de ganhar, o Palmeiras vai fazer jogo duro. O que eu só tô falando é o seguinte, se você for comparar ainda... Eu nem quero comparar com os últimos anos, que a queda, para mim, do elenco é muito grande, cara. Você não pode, o Palmeiras está numa prateleira... Você está falando que a queda do elenco é muito grande pelas duas peças, porque não tem mais nada. São essas duas peças que saem. Cara, mas o banco mudou muito, William, de opções que você tinha no banco. Mas quais eram as opções? Vamos lá, vamos refletir aqui. Quando você tinha a Libertadores O que mudou tanto assim no papo? Porque, por exemplo, ó, saiu o Felipe Melo, saiu o William Bigode. Pô, mas o William Bigode ajudava muito. Então, mas não estava na hora? Tava na Acho hora, que mas era eu um tô dizendo... O Palmeiras fez bem isso. Sim, Encerrou bem o então, ciclo com o sim, Felipe sim. Melo, com o William. O que eu tô falando... Você acha que hoje, se tivesse no banco o William Bigode, o Daverson Não. ia ser diferente, ia ser melhor, o elenco ia ser melhor? O Daverson já cumpriram o ciclo deles no Quem Palmeiras. saiu? Veron saiu, Mas você saiu o tinha num Patrick de banco- Paula. Mas você tinha num banco, por exemplo, um jogador como o William Bigode, como o Daverson, como o Veron, como o... Você acha que hoje o Daverson Wesley- estaria na frente de Navarro, Breno Lopes e Flaco Lopes? O Daverson? Muito. Muito. Você acha que foi um erro, então? Um erro, não sei se foi um erro. Eu só acho que se você quer reformular o elenco, você tem que trazer uns caras que possam te dar um... Eu acho que essa coisa... Eu sou contra, já falei aqui, o Prato fica me pegando no pé toda hora. Eu acho que quando você vai pro mercado, quem sou eu também para fazer gestão? Não dá Você é um mais- comentarista aqui do F90. O repórter O cara ontem, vai lá, comentarista o do cara vai lá- repórter amanhã, comentarista... Vai em Aí, todas. O cara vira e fala assim, acho que quando você olha o elenco, tem perfis. Eu preciso contratar um cara para nível de progressão e de aumento, vamos dar um tempo para ele de 100 jogos. Eu acho que é capaz de dar isso para o Atuesta. Para ele entregar... Corneta no Atuesta, hein? Impressionante a sua Não, corneta no Atuesta. mas o Luan contra o Ituano, eu acho que é a Não, solução. mas o Luan foi campeão brasileiro jogando. O que o Atuesta Mas a fez? gente está falando de agora. Projeção para Atuesta fez o sábado. quê? Agora, projeção para sábado. Navarro, mas não- não. Atuesta, não. Mas não o dá, Luan... Cara, o elenco, vocês vão ver. Luan quando nem é precisar- titular, hein? Mais um Luan nem é pouco. titular. Ganhou do Se Ituano, apertar mais um pouco, ele vai errar espaço. Vai. Não, ganhou do Você tá Ituano. se- você tá É que se vocês estão me atrapalhando. convencendo que o Palmeiras manteve o nível. Não, Eu não. queria que os Não, torcedores... tecnicamente Eu perdeu. acho, ninguém eu acho falou que isso o aqui. Palmeiras Vocês estão falando. tecnicamente perdeu porque perdeu o Não, Danilo vem cá. Scarpa e ponto, é isso. Vocês acham, agora falando sério, Eu fico com aquela Sinceramente, as frase ali do outras Abel saídas- Ferreira, ó. Não há reforço que seja maior do que a força do nosso coletivo. também Acho que acho. o coletivo... Poderia estar num... Mas, pego ó, de por coach. exemplo, Toda a discussão é em cima dessas duas peças que o Palmeiras perdeu. Merentiel, Flaco Lopes, Atuesta, Bruno Tabata e qual foi? Tirando o Navarro. Tô falando desses 4 que foram as últimas contratações do Palmeiras. Já deram certo? Ainda não. Não. Então. Então defendo. É que o verdade. Palmeiras, na minha opinião, o Palmeiras não tem tamanho para ficar dando chance pros outros. Vem ver se tá aqui dá certo, se não dá certo. O Flamengo vai lá e contrata os caras, o Gerson. O Flamengo vai lá e quem quer. Porque o Palmeiras está na mesma prateleira do Flamengo. Se começar a achar que tem que dar espaço pro cara, traz aí uma aposta. Então, assim, mas entendeu? aí- O Palmeiras precisa contratar, cara. aí, Agora o precisa torce- buscar 2 caras para jogar. O torcedor do Palmeiras, o dirigente do Palmeiras, quem quer que seja, vai olhar para você e falar assim, é verdade, a nossa política de contratação e de planejamento é diferente do Flamengo, beleza. Aí vai olhar para você e falar assim, quantas Libertadores o Flamengo ganhou nos últimos 4 anos? Ele fala, 2. E quantas o Palmeiras ganhou? 2. Brasileiro, Palmeiras ganhou 1. Sim. 2018 ganhou ano passado, o Flamengo nesse meio tempo ganhou 2 brasileiros também. Copa do Brasil, o Flamengo ganhou uma? Ganhou. E o Palmeiras também ganhou uma. Assim, são formas diferentes de administrar. Mas sabe- Eu defendo aqui, ontem, inclusive, para não dizer que eu estou sendo totalmente contra você, ontem, inclusive, eu defendi que essas peças, a gente está falando de Breno Lopes, muita gente já teve rodagem, muita gente precisa de mais rodagem. Ótimo eu exemplo. acredito no trabalho do Abel. Ótimo exemplo. Quando ele olhou pro banco também na final do Maracanã, ele tinha essa certeza que o Breno Lopes ia ser. entendeu? Não tinha como não tinha com eu Deus. digo mais. Mas é o que eu falo, Eu isso tava não é uma atrás- novidade. Essa questão Ele do Abel trabalha olhar pra dessa- trás Não, e o torcedor confiar muito mais aí eu nele vou que nas ser peças. Cara, mas eu tava na transmissão, tava atrás do gol. Opa. E eu conheço, cara, eu cobri aquele Informação. Palmeiras. Porque é injusto falar também que o Breno, ele sonhou com o Breno e colocou o Breno. Não, mas ele meteu o gol, Ó, né? o William, é o que eu claro. falei que não dá para viver da gratidão daquele gol. Isso eu falei ontem, não vou tirar o que eu falei. Eu concordo plenamente. Não dá para viver da gratidão que o daquele Breno, gol. Ok. Tanto é que naquela situação ele colocaria o William, porque era o costume. Quando eu tinha a possibilidade de colocar um centroavante, era o William. Quando ele chama o Breno Lopes, todo mundo ficou surpreso que o Breno foi lá e entrou e fez o gol. O que eu cito é o seguinte: o Breno, pô, o cara do bem e tal, mas ele fez o gol. Ah, E depois, o que ele fez no resto? boas participações no ano passado, claro que sim.
O Bueno teve boas atuações. Eu não vou dizer para você que ele foi fundamental em conquista de novo, que ele foi protagonista, que ele era o Dudu, que ele era o Scarpa, não. Mas você tem que entender o papel do cara no elenco. Eu também Qual acho. é o papel Olha só, do Navarro o problema- no elenco do Palmeiras? É ser o camisa 9? Não, Titular? Deixa eu te explicar. Principal? Então a cobrança é diferente de pra quando o você Rony passa 10 jogos sem fazer então, gol. Mas para você contratar Sabe? o Navarro... E o Breno teve sua importância em momento da Navarro, temporada, ele não eu foi acho que brilhante. o Navarro é bom. Mas eu acho que é o que se Navarro espera é bom. dele, Edu. Navarro É é bom. alinhar, regular a Eu expectativa. não vou falar mais do Atuesta. Vamos lá, você vai falar do Merentiel. Do Você vai Flávio, lá você fala? buscar... Aí você vai buscar o Merentiel. O Merentiel, eu acho um erro. Não, mas é que... Pô, Flaco vocês eu não estão acho. falando aqui... O Flaco, eu não acho que seja um erro, até porque Aí você olha pra base... jogava de outra forma na Argentina. Ele não era nem 9 lá, jogava atrás de um 9. Mas aí você olha pra base, o Merentiel tá lá. Tá treinando, trabalho dele. Não tá errado o Merentiel. O Merentiel tá... Ele foi, tava lá, fizeram a proposta pra ele, ele veio. Sim, profissional. Tá certo, o Merentiel. O erro foi o cara que ele enxerga... Aí o que acontece? Você vai lá e põe o Merentiel. Você tá inibindo o crescimento da molecada. Por quê? Daqui a pouco vai subir o Kevin, vão subir outros moleques. E aí você olha o moleque... Não, mas o Merentiel tá na fila Calma aí, aqui. calma aí. Tem que esperar o Merentiel. Vamos voltar à escalação. Ontem você tinha Vanderlan. Aí ele usa a base. Vanderlan, por Giovani. exemplo. O Jorge, por exemplo... Isso eu acho que é uma questão que já está sendo melhor trabalhada. Ele trabalha muito. Acho que ele tem Mas- trabalhado bem com a base. Mas Tinha Fabinho, tinha a Giovani. frase do Abel recente foi a seguinte: acho os meninos da base bem, e tem até uma hora que ele cita um exemplo e fala, mas tem na frente o Breno, tem o Merentiel. Quer dizer, é natural que isso aconteça. O que eu estou falando é o seguinte: eu não estou questionando os caras só, as peças e tal. O que eu questiono é que a filosofia, pelo menos nessa temporada, tem que mudar. Senão o Palmeiras vai se iludir na hora que... Tomara que Você diz de esteja- contratação. Então, trazer mas eu já Senão você falei acha que uma não coisa pode aqui. contratar, Até cara. a gente vai continuar no Palmeiras, mas eu quero falar de outra coisa, mas só para continuar aqui. Eu não acho que você contratar 2 jogadores que venham para resolver e tal, etc., fugir um pouquinho Vai disso. inibir, também acho. E eu não acho Eu acho que tem que ser que feito. isso é até. mudança de filosofia. Isso é uma coisa pontual, de um momento e tal. O Palmeiras pode continuar com a filosofia que tem, mas nesse momento, olha, aqui a gente precisa só uma mudancinha de curso, Ajuste aqui, precisa um ajuste aqui e tal, e a gente continua com a nossa pegada. necessário. Na mudança de filosofia, A gente de repete mentalidade. isso há alguns dias. O Palmeiras nunca virou uma temporada sob o comando do Abel, Claro. perdendo titular. Exatamente. Ele perdeu. Eu acho Perdeu que quem ele queria é que legítimo. perdesse. É legítimo ele virar e falar: hoje não tem essa pessoa pronta, esse jogador pronto, não tem esse menino pronto da base. É. Como o Danilo pareceu ser em algum momento, teve que ser lapidado, mas esteve mais Sim. pronto rapidamente. Não tem. Eu perdi o melhor jogador do brasileiro, eu perdi o pilar do meu time, entrou um dinheiro em caixa. Eu passei 3 viradas de ano aqui, topando, que eu não perdia jogadores, então o perfil de reforço era diferente, era para compor elenco, era Flaco, era Merentiel, era Atuesta. Eu acho legítimo agora o que o Oliveira falou. Agora dá para Mas o brincar. Abel- Tem uma lista Nós aqui pra estamos você. concordando. O Abel falou, Edu, se for pra apostar, eu aposto na base. Na base. Mas Aliás, ele quer por solução. por falar em É legítimo base, querer solução. Sim, eu por acho falar que tem em que base, o Palmeiras é bicampeão da Copinha. ser. É.